Uma primavera colorida pode ficar preta e branca. O mês de fevereiro pode ser eterno. Palavras eternas de sabedoria podem ser desvalorizadas. Infelizmente, a Ucrânia sabe as respostas para todas essas perguntas. Infelizmente, todas essas respostas são sim. Todos os anos, no dia 8 de maio, nós, juntamente com todo o mundo civilizado, homenageamos todos que defenderam o planeta do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de vidas perdidas, destinos aleijados, almas torturadas e milhões de razões para dizer ao mal do mundo, nunca mais. Sabíamos o preço que nossos ancestrais pagaram por essa sabedoria. Sabíamos o quanto era importante preservá-lo e transmiti-lo à posteridade. Mas não tínhamos ideia de que nossa geração testemunharia a profanação de palavras que, como se viu, nem todos acreditam ser verdade. Mas este ano dizemos nunca mais de forma diferente. Ouvimos a frase nunca mais de forma diferente. Dizemos estas palavras dolorosamente, cruelmente, sem exclamação, mas com um ponto de interrogação. Você diz, nunca mais. Diga à Ucrânia sobre isso. Em 24 de fevereiro, a palavra nunca foi apagada para o nosso país. Ele foi baleado e bombardeado por centenas de foguetes às 4 da manhã, que acordou toda a Ucrânia. Ouvimos explosões terríveis. Ouvimos, de novo, em vez de nunca. A cidade de Borodianka é uma das muitas vítimas deste crime. Atrás de mim está uma das muitas testemunhas. Não uma instalação militar, não uma base secreta, mas um prédio comum de 9 andares. Este edifício poderia representar uma ameaça à segurança da Federação Russa, um estado nuclear que possui 1/8 da Terra, para o segundo maior exército do mundo. Poderia haver algo mais absurdo do que esta pergunta? Infelizmente, a resposta é sim. São bombas de alto explosivo pesando 250 quilos, que a superpotência cobriu esta pequena cidade, e parou de falar. Não pode dizer hoje, nunca mais. Não pode dizer nada hoje, mas aqui tudo é claro sem palavras. Basta olhar para esta casa. Antigamente havia paredes, uma vez havia fotos nelas, e na foto havia aqueles que uma vez passaram pelo inferno da guerra. 50 homens foram enviados para a Alemanha para trabalhos forçados. Aqueles que queimaram vivos quando os nazistas queimaram mais de 100 cabanas aqui. 250 soldados que morreram nas frentes da Segunda Guerra Mundial, e um total de quase 1000 moradores de Borodianka que lutaram e derrotaram o nazismo para nunca mais. Eles lutaram pelo futuro das crianças, pela vida que estava aqui até 24 de fevereiro. Imagine as pessoas indo para a cama em cada um desses apartamentos. Eles se desejam boa noite, apagam as luzes, abraçam os entes queridos, fecham os olhos, sonham com algo. Há um silêncio completo. Todos adormecem, sem saber que nem todos vão acordar. Eles dormem profundamente, sonham com algo agradável. Mas em algumas horas eles vão acordar. Eles serão despertados por explosões de foguetes. E alguém nunca mais vai acordar. Nunca mais. A palavra nunca foi retirada desse slogan. Amputado durante a chamada Operação Especial, uma faca foi inserida no coração e, olhando nos olhos, eles disseram, não somos nós. Torturaram com as palavras, nem tudo é tão claro. Mataram o slogan nunca mais, dizendo, podemos repetir. E assim aconteceu. E os monstros começaram a se repetir, e nossas cidades, que sobreviveram à terrível ocupação, tão terrível que 80 anos não são suficientes para esquecê-la, viram o invasor novamente e conseguiram a segunda data de ocupação em sua história. E alguns, como Mariupol, e o terceiro.
Durante os 2 anos de ocupação, os nazistas mataram 10.000 civis nela. Durante os 2 meses de ocupação, a Federação Russa matou 20.000 pessoas. Décadas após a Segunda Guerra Mundial, a escuridão voltou para a Ucrânia e tornou-se preto e branco novamente. O mal voltou de novo. De uma forma diferente, sob diferentes slogans, mas com o mesmo propósito. Uma reconstrução sangrenta do nazismo foi encenada na Ucrânia. Imitação fanática deste regime, suas ideias, ações, palavras e símbolos, em detalhes, reprodução maníaca de suas atrocidades e um álibi que parece dar ao mal um propósito sagrado. A reincidência de seus crimes e até tentativas de superar o professor e ocupar seu lugar no pedestal do maior mal da história da humanidade. Estabelecer um novo recorde mundial de xenofobia, ódio, racismo. Consequentemente, aumentar o número de vítimas. З ксенофобії, ненависті, расизму і числа жертв, до якого вони можуть призвести. O slogan Nunca Mais era uma ode a um homem inteligente, o hino do mundo civilizado, mas alguém fingiu. Ele distorceu as palavras, nunca mais, com dúvida, tornou-as menos altas, iniciando sua área mortal do mal. E isso é claro para todos os países que viram os horrores do nazismo com seus próprios olhos. E hoje sentem um terrível déjà vu, voltam a vê-lo. Todos os povos que chamavam a terceira classe de escravos, sem direito ao seu próprio Estado ou mesmo a existir. Eles ouvem declarações que exaltam uma nação e apagam outras com facilidade. Dizem que você não existe de verdade. Você foi criado artificialmente e, portanto, não tem direitos. Todos voltam a ouvir a linguagem do mal e juntos reconhecem a dolorosa verdade. Não duramos nem um século. Nosso Never Again foi suficiente para 77 anos. Não conseguimos neutralizar o mal. Ele renasceu, de novo e agora again and now. Again and now. Isso é entendido por todos os países e todos os povos que hoje apoiam a Ucrânia. E apesar da nova máscara da besta, eles o reconheceram, porque, ao contrário de alguns, eles se lembram do que nossos ancestrais lutaram e contra. Não confundiram o primeiro com o segundo, não mudaram de lugar, não esqueceram. Os poloneses não esqueceram que foi em suas terras que os nazistas iniciaram sua marcha e dispararam o primeiro tiro da Segunda Guerra Mundial. Eles não esqueceram como o mal primeiro te acusa, te provoca, te chama de agressor e depois te ataca às 4h45 e diz que é legítima defesa. E eles viram como aconteceu novamente em nossa terra. Eles se lembram de Varsóvia destruída pelos nazistas e veem o que eles fizeram com Mariupol. Os britânicos não esqueceram como os nazistas destruíram Coventry, que havia sido bombardeada 41 vezes. Como soava a sonata ao luar, da Luftwaffe, numa época em que a cidade era continuamente bombardeada por 11 horas. Como seu centro histórico, fábricas, a Catedral de São Miguel foram destruídas. E eles viram foguetes atingirem Kharkiv. Como seu centro histórico foi distorcido, as fábricas e a Catedral da Santa Domissão foram destruídas. Eles se lembram de Londres sendo bombardeada por 57 noites seguidas. Como Fall caiu em Belfast, Portsmouth, Liverpool. E eles veem como os mísseis de cruzeiro chegam a Nikolaev, Kramatorsk, Chernihiv. Eles se lembram do bombardeio de Birmingham. E eles veem como sua cidade irmã Zaporizhia está sofrendo agora. Os holandeses lembram como Roterdã se tornou a primeira cidade a ser completamente destruída. Os nazistas jogaram 97 toneladas de bombas nele. Os franceses lembram-se de Oradour-sur-Glane, onde os SS queimaram vivos 500.000 de mulheres e crianças, enforcamentos em massa em Tulle, o massacre na aldeia de Ais, muitos milhares de pessoas que vieram protestar contra os nazistas na Lille ocupada. Eles viram o que os invasores fizeram em Bucha, Irpin, Borodianka.
Volnovac e Trostianets. Os franceses veem como ocuparam Kherson, Melitopol, Berdyskas e outras nossas cidades, onde as pessoas não desistem e vão a milhares de manifestações pacíficas, que estão além do poder do invasor, e tudo o que podem fazer é atirar em civis. Os tchecos também não se esqueceram disso. Em menos de um dia, os nazistas destruíram Lidice, deixando apenas um assentamento da vila. Eles viram Popasna destruída. Não há sequer uma cinza que ele deixou. Não são esquecidos os gregos, que sobreviveram a assassinatos em massa e execuções em todo o território, ao bloqueio e à fome terrível. Isso também é lembrado pelos americanos, que lutaram contra o mal em duas frentes, que passaram por Pearl Harbor e Dunkerque junto com os aliados. E todos nós juntos estamos passando por novas batalhas não menos difíceis. Isso será lembrado por todos os sobreviventes do Holocausto. Como uma nação pode odiar fortemente outra? Lituanos, letões, estonianos, dinamarqueses, georgianos, armênios, belgas, noruegueses e muitos outros que sofreram com o nazismo em suas terras, e todos aqueles que o derrotaram na coalizão anti-Hitler não se esqueceram disso. Infelizmente, há quem, tendo sobrevivido a todos esses crimes, tendo perdido milhões de pessoas que lutaram pela vitória e a conquistaram hoje, profanarão a memória deles e de sua façanha. Ele que permitiu o bombardeio das cidades da Ucrânia de sua terra, que, junto com nossos ancestrais, libertou seus ancestrais. Aquele que cuspiu na cara de seu regimento imortal, colocando carrascos de bucha ao lado dele, desafiou toda a humanidade, mas esqueceu o principal. І кинув виклик всьому людству, але забув про головне. Qualquer mal termina sempre igual. Ele é sempre derrotado. Queridos ucranianos, hoje, no Dia da Memória e da Reconciliação, nos curvamos a todos aqueles que defenderam sua pátria e o mundo do nazismo. Celebramos a façanha do povo ucraniano e sua contribuição para a vitória com a coalizão anti-Hitler. Explosões, tiros, trincheiras, feridas, fome, bombardeios, bloqueios, fuzilamentos em massa, operações punitivas, campos de concentração, câmaras de gás, estrelas amarelas, guetos, Babin Yar, cativeiro, trabalhos forçados. Eles morreram para que cada um de nós soubesse o que esses conceitos significavam nos livros, não na nossa própria experiência. Mas aconteceu de forma diferente. Isso é injusto com todos eles. Mas a verdade vai vencer e vamos superar tudo. E a prova disso se chama lobisomem. Este é o antigo lago e o bunker de Hitler perto de Vinnytsia. E tudo o que resta dele são algumas pedras. Ruínas. É a ruína de quem se considerava majestoso e invencível. Este é um guia para todos nós e para as gerações futuras. Foi por isso que nossos ancestrais lutaram e provaram: nenhum mal escapará da responsabilidade, não poderá se esconder em um bunker, não deixará pedra sobre pedra. Assim vamos superar tudo e sabemos disso com certeza. Porque nossos militares e todo o nosso povo são descendentes daqueles que derrotaram o nazismo. Assim eles vão ganhar de novo. E haverá paz novamente. Finalmente novamente. Vamos superar o inverno, que começou em 24 de fevereiro e ainda dura em 8 de maio, mas definitivamente vai acabar e o sol ucraniano vai derretê-lo e encontraremos nosso amanhecer em todo o país. E a família e entes queridos, amigos e parentes estarão lá novamente. Finalmente novamente. E sobre as cidades e aldeias temporariamente ocupadas, nossa bandeira será hasteada novamente. Finalmente novamente. E nos reuniremos e haverá paz novamente. E não mais sonhos em preto e branco, mas apenas um sonho azul e amarelo. Finalmente novamente. Nossos ancestrais lutaram por isso. Honra eterna a todos os que se opuseram ao nazismo.
Memória eterna para todos os mortos durante a Segunda Guerra Mundial.